Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, estejam preparados para esse evento que está se iniciando agora. O evento realizado pelo Instituto Dialógica Olhares Educação Brasileira. Estou aqui com o Lucas Barbosa. Ele vai se apresentar já já. Ele é nosso membro também do Instituto. E ele vai falar sobre o homeschooling. Muito prazer, Lucas, em estar com você aqui, nosso membro, também nosso palestrante aqui nesse primeiro evento. É uma honra estar com você aqui e vou deixar para o Lucas se apresentar para todos e em seguida nós vamos começar algumas perguntas, um bate-papo sobre homeschooling. E esse é o tema que ele irá discorrer com vocês aqui. Ok? Lucas, muito boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse evento. Eu sou o professor Lucas Barbosa. Tenho 26 anos, sou professor da Rede Estadual do Paraná. Sou formado em Logística pela Unopar. Tenho uma pós-graduação em Gestão de Projetos também pela Unopar. Sou formado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. E estou cursando o penúltimo ano de História também pela Unopar. Eu me interessei muito, vou falar um pouquinho como eu cheguei a esse interesse no homeschooling. Eu me interessei muito porque eu nunca fui aquele aluno que aprendia dentro de sala de aula, eu sempre conseguia aprender fora. Então, procurando assuntos fora, eu encontrava mais livros que não eram apresentados em sala, encontrava outras formas de aprendizado ou de eu conseguir entender aquele assunto. Um exemplo mesmo que foi procurando nesses livros que eu acabei descobrindo o Olavo de Carvalho. Com meus 15 para 16 anos, eu fui buscar um livro de filosofia, que eu sempre gostei de filosofia, apesar da minha formação não ser em filosofia, e acabei descobrindo o Olavo de Carvalho, consequentemente o Edmund Burke, o São Tomás de Aquino, e fui conhecendo outros canais de estudos, alguns com um certo viés, outros independentes, como o Brasil Paralelo, quando eles surgiram, o Terça Livre Escola, e assim sucessivamente. E depois dessas pesquisas, eu vi que muitas vezes o homeschooling acaba sendo a solução para muitos alunos que não conseguem aprender numa educação estatal. Um exemplo disso são alunos que às vezes passam em vestibular, mas não conseguem fazer sua matrícula porque não concluíram a educação estatal. E nisso acaba prejudicando ele mesmo, porque ele não se sente bem num ambiente, numa sala fechada com 30 alunos, com 40 alunos. E muitas vezes não é nem culpa do professor, sim da forma que o Estado obriga o professor daquela aula. Legal. Então aí começou essas pesquisas, então, pelo seu próprio desenvolvimento aí particular, né? Que legal. Queria que você conceituasse para o pessoal a diferença entre educação estatal e educação domiciliar, né? Educações aí alternativas, né? E se essa é uma ruptura total do Estado, o Estado fica totalmente sem controle aí, ou não, como que é? Eu vou começar fazendo uma citação do Claudino, que é um texto que eu encontrei no Instituto Rothbard. Abre aspas. A educação domiciliar não é um experimento educacional que substitui o ensino de sala de aula, mas sim uma alternativa às formas tradicionais de educação. Ela é direcionada para aquelas crianças ou alunos que não se identificam com a educação formal e que necessitam de um ambiente mais individualizado, seguro e positivo para aprender. Ou seja, muitas vezes no debate acaba achando que a o homeschooling vai acabar destruindo a educação formal, que não é verdade, isso é um conceito muito errado. O homeschooling nada mais é do que a educação em casa, se for traduzir ao pé da letra. A educação formal é uma educação que o Estado impõe. Então, se você pegar o Básico Nacional Comum Curricular, vai ser o mesmo tipo de educação para o sul do Brasil e para o norte, só que as realidades são completamente diferentes. O homeschooling não, no homeschooling você acaba tendo aquela adaptabilidade para as potencialidades do próprio aluno, porque nem todo mundo é bom em tudo. Um exemplo, sou eu mesmo, eu sou formado em economia, mas eu nunca fui um excelente aluno de matemática, mas eu amo a teoria econômica, amo tudo que é teórico. Então, todas as matérias de humanas eu sempre me dei bem, e de exatas eu conseguia passar tranquilamente. Que foi aí que eu fui também buscar novos materiais para entender matemática, física, química e biologia em alguns casos. Mas o homeschooling, para resumir em duas palavras, é educação em casa e
Tem a questão também que entra no debate, mas os pais não podem dar aula, não conseguem dar aula. Mas nisso acaba tendo aqueles grupos de estudos, como antigamente a Igreja Católica tinha muitas escolas católicas. Tanto que após a criação do MEC, na década de 40, 50, não surgiu mais nenhum grande intelectual brasileiro. E os que dizem que surgiram não têm uma base forte, uma base firme, e acabam sendo seguidores do Paulo Freire, que não defende uma educação dessa forma. Uhum. E no caso, com a educação domiciliar, o Estado ele perde o controle sobre os alunos, então, ou não? Assim, o Estado ainda consegue acompanhar, né, tipo assim, não na legislação que nós temos hoje, porque ainda, né, não está permitida, mas em outras experiências, né, fora. É possível o Estado ter ainda um controle e esse controle é mais visto no momento do vestibular, né? Que eu acredito que é onde o aluno vai testar se ele aprendeu ou não. Então, o aluno tendo passado no vestibular é prova de que a educação dele foi efetiva. Então, foi de acordo com o que o Estado quis. Mas nesse meio, até chegar no vestibular, o Estado fica totalmente sem o controle do que o aluno está aprendendo. Como que é essa relação do Estado com o homeschooler? Na verdade, se a gente for ver os países que dão certo homeschooling, como o Canadá, os Estados Unidos, alguns países nórdicos, o que o Estado tem de responsabilidade? É no final de cada ano dar uma prova para medir o nível daquele aluno em determinadas matérias. No nosso caso, seria o idioma português, matemática, geografia e história. E se for aprender outros idiomas como inglês, francês, também teria essas provas nos finais de ano. Porém, entra na questão que você falou. Se ele passou no vestibular, quer dizer que ele conseguiu aprender tudo adequadamente, ou da melhor forma possível. Um exemplo que ocorreu durante a pandemia, eu vou abrir aqui e vou ler essa notícia do G1. Estudante de Sorocaba que adotou o homeschooling foi aprovada na USP em 5º lugar em engenharia, mas proibida pela justiça de iniciar o curso. Nesse exemplo específico, o Estado, como o Brasil não tem uma legislação própria para o homeschooling, ela foi bem, ela foi excelente para ficar em 5º em engenharia na USP e tem que ser uma excelente aluna. Só que por conta de não ter uma legislação, ela perdeu praticamente essa chance. E aí você lê na matéria, depois eu vou disponibilizar o link para você, tá, Anderson? Daí você joga para o pessoal dar uma olhada. Ela não frequentava a escola desde 2018, porque ela não se sentia bem. Ela estava muito avançada para o ano dela, que era, salvo engano, o primeiro ano do ensino médio. Daí vai discorrendo a matéria, vai explicando que ela tem a síndrome de autismo, só que ela mostrou que ela aprendeu muito mais em casa, com a própria vontade, criando um senso de responsabilidade, de pertencimento, e foi em busca do seu objetivo, que era passar no vestibular. Tanto que no final, ela dá uma entrevista falando que a coisa que ela mais queria era estudar, e o Estado proibiu porque ela não estava numa educação estatal. Se a gente tivesse uma regulação para esse homeschooling, simplesmente todo fim de ano ela faria uma prova para comprovar o seu domínio nas matérias, e assim poderia cursar a sua faculdade sem problema nenhum. Só que, como todo é vinculado ao MEC, a Base Nacional Comum Curricular, acaba atrapalhando demais. E eu vejo com os meus alunos que muitas vezes a gente tem alunos muito bom na sala de aula. Só que como uma sala de aula pública é de 30 alunos para cima, às vezes até 40, acaba sendo difícil você dar uma atenção específica para aquele que quer aprender. E muitas vezes isso desestimula os alunos a continuarem estudando. E o homeschooling evitaria muito isso. Vamos supor que eu sou pai e eu não tenho condições de dar aula para o meu filho, porque eu não sei, não sou formado, e assim sucessivamente. O que pode ocorrer? Você juntar a sua comunidade, um grupo de pessoas, fazendo uma vaquinha ou pagar para professores particulares e dar aula específica, sem precisar sair da educação estatal. Por quê? Isso é vinculado ao conselho tutelar. Se uma criança não vai para a escola, você vai ter que responder, pode ser preso, pode perder benefícios em alguns casos. Mas dá para seguir as duas linhas, o homeschooling e a educação estatal, mas com foco mais no homeschooling. São coisas que o Estado teria que adequar para todo mundo se beneficiar disso. Acho que ficou um pouquinho claro, né? Legal. E
queria que você destacasse para a gente, você já citou alguns aí, mas os benefícios pro educando, pro aluno, né, em relação a essa modalidade, na, tanto na diferença em que ele vai encontrar ali do conteúdo, se ele vai ter diferenciação de conteúdo, como esse conteúdo é aplicado, né, e todos os mais benefícios em relação a aprendizado que nós podemos ter em relação a essa modalidade de ensino. Então, como eu citei, um dos principais benefícios é o de responsabilidade. Porque como ele não vai ter um horário fixo para estudar, ele vai ter que ter a responsabilidade de procurar materiais, de estudar sozinho, de compreender, e quando não compreender, procurar alguém que consiga explicar para ele da melhor forma possível. Às vezes um professor pode ajudar nessa questão sem problema nenhum, mas alguns têm certa resistência a isso. Um outro benefício é a capacidade de criar conexões entre os assuntos. Então, por exemplo, eu tenho paixão por filosofia, economia política, história do Brasil, então vou pesquisar esse tipo de material, vou fazer conexões com o que eu estudei fora, com o que eu estou estudando e com outros documentos que contrapõem aquilo que eu estou estudando. Eu vou supor aqui, vou explicar. Há um documentário do Brasil Paralelo chamado A Última Cruzada, na qual conta a história do Brasil da forma diferente do que a gente aprende na escola. Muito se fala que a primeira mulher a governar o Brasil foi a presidente Dilma Rousseff. Só que a história do Brasil mostra que não foi ela, e sim a Imperatriz Leopoldina. Alguns, quase que unânime, dos professores de história, dizem que a primeira eleição da América ocorreu nos Estados Unidos, o que é mentira. Segundo essas pesquisas independentes que eu acabei fazendo, assisti o documentário e outras coisas, a primeira eleição das Américas ocorreu no Brasil, na capitania de São Vicente, mas não foi para eleger um prefeito, um vereador, e sim para eleger os homens bons. Um outro mito que você acaba depois de pesquisar, acaba descobrindo que o Machado de Assis, acho que você vai saber mais do que eu, mas o Machado de Assis não era um oligarca branco, ele era um homem negro que Dom Pedro II ajudou a se tornar um grande literário brasileiro. Carlos Gomes, a mesma coisa. Então, são coisas que a gente não aprende na escola, e quando aprende é de uma forma muitas vezes errônea. Então, quando se faz essas pesquisas independentes, você cria um senso de responsabilidade, você acaba criando conexões entre os assuntos e acaba sendo mais questionador do que se estivesse preso dentro de uma sala de aula. E um terceiro ponto que eu acho muito importante é a motivação para aprender. Como eu disse anteriormente, ninguém é bom em tudo. Nenhum aluno vai ser bom nas 20 matérias que ele tem. Só que quando você estuda aquilo que você gosta, você tem mais motivação para aprender. E no meu caso foi a história do Brasil, economia, logística, mas na parte educacional, história do Brasil e economia. Então eu tenho muito mais motivação para aprender esses assuntos do que aprender o sistema digestivo de um peixe, que não entra na minha alçada. Eu não tinha a mínima motivação de aprender isso na escola. Então, são as três principais vantagens que eu considero no homeschooling. Senso de responsabilidade, fazer conexões com a realidade e criar um senso crítico mais adequado do que dizem que criam na educação estatal, e motivação para aprender. Legal, legal. E o interessante também que, seguindo essa linha de pensamento aí, desses benefícios que você apontou, isso nada mais é do que as pesquisas que nós fazemos no mestrado, doutorado, basicamente isso, né? Nós vamos confrontar fontes, ver as informações que nos é dada, confrontar com as fontes que já temos, com outras fontes que nós vamos cavucar para achar, e nós vamos confrontar se aquela versão ali é real ou não, né? Então já vai despertando, né? Desde já essa independência, né? Esse interesse em independência, né? Só que só para rapidinho fazer um contraponto, você entra no mestrado, doutorado, você tem que realmente fazer as pesquisas. Só que o que acontece muitas vezes? Os tutores, os orientadores, acabam não aceitando a sua forma de pesquisa, o seu assunto. O meu caso, o meu trabalho de conclusão de curso de economia foi sobre o capital natural, a importância da privatização da preservação do meio ambiente. Resumidamente, eu defendi que tem que se privatizar todo o meio ambiente para conseguir preservar. Ou seja, você tem que liberar a caça para preservar as espécies. Você tem que
deixar ter o agronegócio, não desmatar a Amazônia, tá? Vamos deixar bem nítido aqui. Você tem que deixar o agronegócio, ter vacas ao invés de ficar plantando soja. Por quê? Uma vaca pode alimentar um ser humano por cerca de 365 dias, ou um ano. Uma vaca alimenta o ser humano se a pessoa comer todas as partes dela. Para você fazer 1 quilo de soja, você precisa de muito mais espaço do que para fazer 1 tonelada de carne de vaca. Então, assim, era um tema muito polêmico para uma universidade pública, só que eu consegui professores que me orientaram e não viram problema nisso. No mestrado acaba sendo mais politicamente correto. Então, assim, no meu curso de História, eu pretendo falar sobre a Branca Alves de Lima, para defender ela como a patronessa da educação brasileira e não Paulo Freire. Mas isso eu vou deixar mais para o fim e eu explico quem que é ela. Eu acredito que você vai ter bastante dificuldade, né? Porque, igual você dizia isso aí, realmente nós encontramos, né, um entrave muito grande em relação a alguns temas e alguns personagens, né, na história brasileira. Né? Alguns autores são realmente desprezados, apesar do gabarito, né? José Infelizmente. Bonifácio é um. Pois é, grande história gigantesca, brilhante, mas por isso que o Instituto Dialógico surgiu justamente para que a gente possa pesquisar esses caras, essas pessoas ilustres da história do nosso Brasil, e tentar trazer o conhecimento de todos, porque infelizmente por ter essa trava, né, por ter essa trava, esse tabu na academia, acaba que os alunos e os estudantes eles não têm acesso, né? Eles acabam não tendo acesso a esses personagens tão importantes, né? Da história, filosofia e tudo mais. Eu queria perguntar para você, Lucas, pela experiência que você tem, né? Tanto das suas pesquisas sobre o homeschooling e também da sua experiência, né? Como professor, a educação domiciliar pode ser entendida, assim, né, como o entrave para, para a interação social, ou seja, homeschooling é igual a isolamento social? É isso? Não, na verdade não. Muitas vezes a militância do outro lado acaba falando, não, o homeschooling vai proibir dos alunos de criar uma interação social com os outros alunos, com diferentes tipos de pessoas, às vezes com deficiência, às vezes não. Mas, basicamente, isso é uma narrativa mentirosa. O homeschooling, ele ajuda a evitar certos problemas na escola. Como ocorreu no Brasil de 2000 finzinho de 2022 até hoje, teve muitos ataques em escolas, crianças mortas, professores mortos. A educação domiciliar basicamente evitaria que muitas dessas crianças fossem mortas, porque às vezes o pai queria deixar ela na educação em casa, mas não poderia. Um outro ponto, ela não é um entrave, porque não é necessariamente o pai que vai ensinar. As cooperativas educacionais poderiam contratar professores, um grupo de pessoas. Basicamente, um exemplo assim bem que eu acho que poucas pessoas pensam são as escolas particulares. São uma forma de, de uma cooperativa educacional. Por quê? Os pais têm condições de pagar aquela educação que é melhor que a estatal, porque, consequentemente, vão ter menos alunos em uma sala e os professores conseguirão dar devida atenção para aqueles. Tanto que a maior parte dos alunos de universidades públicas são alunos vindos de escolas particulares. E o que acontece na educação estatal é o inverso. Por ter muito aluno em sala, eles acabam meio que desleixados. Tem professor que não consegue dar conta de 40 alunos em sala. Daí escolhe geralmente um grupinho específico para explicar melhor, deixa outro de lado. Não por pouca vontade, mas por ver que aquele grupo tem mais. Daí fala, mas vai ficar 8 horas dentro de casa assistindo vídeo, escrevendo. Também é outra falácia. Porque se ele for bom em determinada matéria, ele vai estudar pouco, mas vai entender muito. E às vezes na matéria que ele é pior ou tem mais dificuldade, ele estuda um pouco mais. Mas não necessariamente 8 horas. Em tudo que eu acabei pesquisando, acaba não sendo um entrave. O único problema, na verdade, encontrado no homeschooling é a falta de apoio financeiro e legal. A legislação brasileira não permite isso ainda. Então seria o único entrave, na verdade, porque eles vão continuar tendo
a vivência com outras pessoas, com outras crianças, vão continuar tendo a vida deles normal, vão ter os horários de estudos, não vai mudar em nada, exceto o local do estudo. Uhum. Legal. E qual você acha, assim, já que você bem apontou esse problema aí, existe algum outro problema que dificulta aí a mudança da visão, tanto governamental quanto de outros pais, aí, para que a gente consiga difundir melhor o homeschooling e colocá-lo realmente como alternativa, né? Ainda que seja, mesmo que o início ele seja um after schooler, né, que é uma coisa também que já deveria todos ter, né, no caso, Fala de mas reforço. isso, todos deveriam ter, né, em casa, estudar em casa ali mais, já desenvolver essa independência, mas o que falta para a gente aí ter essa consciência aí de que pode ser uma alternativa ao homeschooling? No âmbito governamental, no âmbito estatal, eu creio que seja mais uma narrativa, porque assim, quando você cria o mesmo pensamento em pequenos grupos, você consegue espalhar ele mais abertamente. Então, quando você acaba seguindo só o que você aprende na escola, você não se torna crítico, você só vê uma realidade. Vamos supor exemplo de filosofia. O maior erro na matéria de filosofia, para mim, de história, é não deixar o aluno ser crítico. Por exemplo, não existe certo e errado na filosofia, vamos supor. Vamos supor não, vamos entender assim. Tudo na filosofia depende. Só que você vai na educação estatal, não é depende, é aquilo que o professor falar, é verdade absoluta, acabou, se você discordar, você hoje é fascista, é golpista, e assim sucessivamente. E quando você descobre que existe um outro mundo fora daquilo que você está aprendendo na escola, você se torna crítico em todos os âmbitos da vida. E em história é a mesma coisa. Histórias são fatos, mas a forma que você interpreta é diferente. A história do Brasil é um exemplo clássico. Temos mil e uma maravilhas, só que na educação estatal, o que a gente aprende? História dos outros países e esquecemos no Brasil. Você não se torna crítico, daí todo mundo tem aquela síndrome do... Todo mundo não. A maioria tem a síndrome do vira-lata brasileiro. Então acho que, nossa, meu Brasil não tem nada, meu Brasil não tem relevância histórica. Mas esquece que até o início da educação estatal, da criação do MEC, o Brasil tinha muitos intelectuais. Ó, eu posso, de cabeça agora, eu posso citar José Bonifácio, que é o pai fundador da nação, junto com o Dom Pedro I. Temos Carlos Gomes, que não era um oligarca, não era de família rica, que Dom Pedro II pagou para ele mostrar a obra dele no Brasil fora, com a obra Guarani. Temos o Vandelli, que eu conheço porque é um professor meu de História Econômica Brasileira na Universidade, no curso de Economia, ele explicou pra gente, ele até lançou um livro recentemente, o professor Ricardo Dalla Costa. Tem o Vandelli, que veio antes do Bonifácio, daí temos Lima Barreto, Machado de Assis, e depois da criação do MEC, se a gente tiver 2, 3, são muitos. Vou falar, o Olavo de Carvalho, o Mário Sérgio Cortella, são os únicos 2 que eu consigo considerar bons filósofos ou bons intelectuais do Brasil, porque fora eles não existem. Então, assim, no âmbito estatal seria mais esse senso de criticidade. E no âmbito mais pessoal, mais familiar, eu acho que é mais a falta de informação. Porque agora com a escola integral, ela está sendo muito boa. Eu sou professor de escola integral, então eu vejo a realidade está sendo muito boa. E muitos pais realmente não têm como pagar ou contratar alguém para dar aula para o filho depois, uma aula de reforço, e deixam lá. Só que alguns ainda acabam dando a responsabilidade de toda a vida do aluno para a escola. E falta uma informação para eles, tipo assim, não é, a escola é para educar, mas ele tem que ter esse senso de responsabilidade após para se tornar crítico. Alguns realmente não vão conseguir, é normal também, não tem como salvar 100%, mas a maioria dá para mudar esse pensamento, principalmente dos pais. Por quê? O pai e a mãe geralmente quer o melhor para o filho, e o melhor para o filho não ser uma massa de manobra, e sim buscar melhoria, seja no âmbito profissional, pessoal, financeiro, estudantil, e assim sucessivamente. Então, resumidamente, no âmbito estatal é não criar o senso de criticidade, por isso que não liberam e não criam uma norma para o homeschooling, e no âmbito pessoal, familiar, é mais a falta de informação. Legal. Você vê então que o Estado, de certa forma,
seria um dos grandes problemas, né, falando de educação geral, seria também dos, um dos problemas que contribuiu para que chegássemos a esse estado da educação, assim, essa falta de incentivar o aluno a ser crítico e não deixá-lo ser criticador, como eu falo, criticador, né, a pessoa só uma lata vazia batendo ali, né, e não realmente crítico, porque ela só vê um lado. Seria esse o problema? O Estado estaria dando só um lado, só o lado que o interessa? Seria esse o problema? O Estado é o maior causador desse problema, na verdade. Porque assim, ó, eu vou ler outra passagem aqui, do Herzog. Não é o Herzog que se suicidou na época do governo militar, é um que eu achei no Instituto Rothbard. Abre aspas, ele diz assim, hoje treinamos pessoas para trabalhar 8 horas ou mais por dia, para focar no trabalho e não pensar mais nada. A famosa corrida dos ratos, onde os hamsters correm o dia todo sobre rodas de metal, confinado em gaiolas. O dia todo ele se move, mas não se move. Ou seja, a pessoa trabalha até ficar completamente exausta e cansada demais para sair de uma situação de prisão. E tem um outro trecho que ele continua. Os alunos não aprenderão economia, alfabetização financeira, empreendedorismo, estratégia de sobrevivência ou como se tornar indivíduos autossuficientes. Mas, pelo contrário, o que realmente temos é um esquema deplorável de doutrinação de massa, onde os alunos são recompensados por serem obedientes, em vez de serem encorajados a pensar, perguntar, debater por si mesmos. Então, assim, fechando por esse trecho, o Estado é o maior culpado. Por quê? Você confina muitas pessoas dentro de uma sala, muitos alunos, adolescentes, que há sim as diferenças, isso vai existir em qualquer lugar, e você ensina eles a ser obedientes, basicamente. Você cria analfabetos funcionais, como ocorre hoje. Vamos supor, eu tenho uma sala de 40 alunos. Eu não vou conseguir dar conta sozinho de ensinar 40 alunos específicos. Então, o que acaba acontecendo? Você ensina para a maioria. Se a maioria entende daquela forma que está ensinando, você vai continuar daquela forma que está ensinando. Os que não entendem se tornam analfabetos funcionais, o que acabam sendo massa de manobra. E isso interfere muito na matéria de matemática e português, que eu creio que sejam as mais importantes. Por quê? O raciocínio lógico depende muito da matemática. Quando você não consegue entender matemática, você não consegue criar um raciocínio lógico. E o português é a interpretação de texto, a língua portuguesa, porque quando você não sabe interpretar texto, você é enganado constantemente, como ocorre hoje em dia nas famosas fake news. E querendo ou não, você interpretar de melhor forma o texto, você vai se livrar de muitos problemas. E como o Estado não incentiva isso, um exemplo são o Enem, a prova do Enem, eu sou contra a forma que ela é aplicada, porém, para entrar numa universidade, ela é essencial para quem não tem condições. Mas, assim, o Enem basicamente é copia e cola. Você decora aquela resposta, responde, mas você nem entendeu. Ou muitas vezes você chuta. Uma prova que eu acho justa, que não, por mais que seja difícil, mas que eu acho justa no ensinamento, é a prova da ANPEC, que é o Exame Nacional para você conseguir um mestrado na área de economia. O que ocorre na ANPEC? Basicamente, são questões punitivas. Então, uma questão vai ter 6 alternativas. Ela vai punir o chute. Se você errar, ela tira um acerto seu. É a melhor forma de você fazer com que aprenda. Porque assim, você sabe que se você errar, você vai perder ponto, então você vai aprender da melhor forma. E o Estado não incentiva isso. Não incentiva você a pensar que, nossa, eu não posso errar porque eu vou perder ponto, mas se eu acertar, eu vou continuar com o ponto. E ele não tem senso crítico, acaba virando uma bola de neve. Quando virou adulto, aceita um salário que é uma mixaria, condições de trabalho também horríveis, não necessariamente escravidão, mas condições horríveis. Vê que muitas vezes a oportunidade acaba sendo perdida porque não estudou, não interpretou o texto direito, não passou no vestibular muitas vezes, que é o que acontece com quem sai do ensino médio. Então, sim, o Estado é o maior culpado disso. Felizmente, né? Então, ainda na esteira desse pensamento aí, você acha que o homeschooling, ele seria aí uma tentativa dos pais, né, talvez de fugir do controle total, né, total do Estado, ou ele busca eficiência realmente dos alunos, ou os dois, um misto dos dois? Eu creio que seja mais para eficiência, tem a porcentagem de fugir do controle do Estado, mas mais por eficiência do aluno.
Eu sempre bato na mesma tecla que ninguém é bom em tudo. Então, assim, quando você... Eu sempre bato na tecla que você falou. Eu sempre bato na tecla que ninguém é bom em tudo. Nenhum aluno vai ser bom em todas as matérias. Quando você consegue descobrir as matérias que você é bom, ou qual é seu objetivo acadêmico, seja para se formar na academia e virar professor, ou seja para seguir uma carreira profissional, você vai focar mais naquelas matérias. Vamos supor que um aluno hoje, um adolescente, queira ser astrofísico e trabalhar na NASA. Não existe uma matéria para isso na educação estatal, exceto física, e é uma física bem elementar, não é aquela física ou astrofísica ou astronomia para você entender como funciona, como criar foguete, coisa assim. E quando foge dos braços do Estado, você consegue procurar matéria sobre aquilo. Então você vai procurar, como esse tema é mais estrangeiro, você vai procurar mais artigos em inglês. Então você vai ter que aprender inglês e vai aprender o que você gosta. Ah, mas eu tenho habilidades de idioma. Ele vai aprender 1000 idiomas, se tornar tradutor. Tem alunos que só querem estar no ensino médio, pegar o diploma e virar cozinheiro, que não é uma profissão ruim, porque a habilidade dele é naquilo. Tem outros que querem se tornar designer, vão procurar aquilo. A educação estatal não fornece isso, não dá um norte para eles, e os professores, querendo ou não, tem professor que é doutrinador e que desmotiva os alunos. Uma coisa que eu também falo às vezes para alguns alunos, eu falo que a culpa de não ter professor é dos próprios professores. Porque vive reclamando em sala de aula sobre salário, nós somos desvalorizados, somos, mas não precisa falar isso para os alunos. Deixa os alunos ali para aprender, não tem que reclamar da sua profissão, da sua vida, do seu salário, nada. E isso desmotiva os alunos. E eu comecei a ter essa ânsia de ser professor quando eu entrei na universidade, por causa de 2 professores meus que começaram a falar muito para mim. Eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E eu perdi de descobrir isso quando eu estava no ensino médio, de tanta reclamação de professor. Então você foge da educação dos braços do Estado e consegue estudar suas potencialidades. Eu consegui estudar, mas na época eu não tinha esse anseio de ser professor. Eu simplesmente gostava de estudar aquele tema para depois descobrir o que eu queria. E foi na faculdade que eu acabei descobrindo que eu queria ser professor. Então, assim, a maior parte é para descobrir as potencialidades, mas tem uma pequena parte que é para sair das amarras do Estado, da doutrinação estatal, e querendo ou não, de mudar o método Paulo Freire, que é um método que nenhum país deu certo, ele não ensina a ser crítico. Você acredita, né, com a legislação atual, você acredita que a educação domiciliar pode vir a ser algum dia aí sancionada? Qual a expectativa que você tem? Então, salvo engano, em 2018, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o homeschooling não é inconstitucional. Porém, o Ministério da Educação não tem uma diretriz para isso. Eu creio que se mudar o governo, mudar toda a política educacional, tem grandes chances de ser sancionada. Não ocorreu no governo anterior do Bolsonaro, não vai ocorrer, provavelmente no do Lula não vai ocorrer também, mas já foi decidido em 2018, salvo engano, que não é inconstitucional. Então agora basta o MEC, ou o Ministério da Educação, qualquer órgão responsável, criar uma diretriz para isso. Fazer uma prova anual para quem optar pelo homeschooling, se reprovar, aí é obrigado a ir para a educação estatal, ou não, depende muito do que acontecer. E se já passar direto no vestibular, também não tem por que travar, porque já provou que está acima da média. Muitos fazem vestibular, fazem cursinhos, ficam 10 anos estudando, daí sai do ensino médio, faz 2 anos de cursinho e não consegue passar no vestibular. E às vezes alguém que estuda em homeschooling consegue na primeira tentativa passar, que é o caso da estudante que eu falei no começo da live. Bom, o Brasil está cheio de exemplos aí como esse. Nós temos aí também um aluno, não vamos lembrar o nome agora, que tem, acho que 12 anos, mas já desde os 10 anos, ele passou em medicina agora com 12 anos, mas desde os 10 anos ele já vem aí batendo vários recordes, e o sonho dele é se tornar juiz, né, já tem várias matérias em relação a isso daí, e estudando em casa, um menino de 10 anos ali, desde os 10 anos, já passando em várias provas, né, hoje com 12 passando em medicina. Não é fácil. Que não é fácil, e você vê alunos aí que
passam a vida na escola particular, né? Eu vou colocar particular porque é o parâmetro de maior eficiência que a gente tem no país, né? Escola particular, e ainda após sair da escola particular, tem que fazer cursinho para conseguir passar, né? Então, você vê um menino que se dedica muito, ele mesmo falou que se dedica muito, né? E ele tem a peculiaridade dele, que é estudar em casa, consegue render mais sozinho, e eu vejo muito, né, nos meus alunos também, a gente tem, igual você falou, a gente não dá conta de todos, e muitas vezes a gente tem que tomar algumas escolhas, né? Ou você vai buscar o tempo todo aquele aluno que está mal e despreza os bons, que podem evoluir mais, né? E o mal que eu digo não é que tem dificuldade de aprender, é o mal que eu falo Mal assim, de, é aquele que é displicente. isso, é aquele que não quer muita coisa, né? Ou você vai ficar indo atrás dele, ou você vai desprezar os bons, ou vai dar ênfase realmente nos bons, né? Dar matérias boas para eles, para que eles evoluam e consigam evoluir, né? Então, você acha que, se a gente, que é possível algum dia a gente, na educação estatal, ter um olhar mais individualizado aí para o aluno com essa peculiaridade? Eu quero sua resposta mais em relação nessa esteira aí da escola integral, né, que foi sancionada, se não me engano, essa semana. Você acha que com a escola integral nós podemos chegar a esse nível de individualidade beirando já ali igual uma educação mais voltada, mais como se fosse uma educação domiciliar, né, com menos Voltado para o aluno. né, mais voltado para o aluno, a forma dele de aprender, mais quietinho ali, realmente visando o conteúdo mesmo, né, que tem gente que é conteudista, né, gosta mesmo de conteúdo. Você acha que consegue chegar nesse nível, ou com estatal não tem jeito mesmo por conta do viés e tudo mais? Então, se a gente tirar o viés político, todo esse viés mais caixinha, mais tanto de esquerda quanto de direita, focar no aprendizado do aluno, no senso crítico dele, sim, tem chance de dar certo. Porém, como bem sabemos, a política é feita por homens, e homens têm os seus viés, suas ideologias. Então, assim, se acontecer de um dia dar certo, não vai ser da noite, não vai ser em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem que começar com a 6ª série e acompanhar eles até o 3º ano do fundamental, para um processinho de 10 anos no mínimo, para ver se realmente vai mudar. São 10 anos, então quem está entrando hoje, no 6º ano do integral, para saber se realmente vai mudar quando eles saírem de lá, vai ser só daqui 10 anos, 9, 10 anos, dependendo. Então, assim, é uma ideia muito distante por tudo que eu acabei falando, uma ideia que vai contra até mesmo o que eu acabei falando, mas se não levar nada para o lado político, nada para o lado filosófico, nada para um lado filosófico só, é capaz de dar certo sim a educação estatal, só que isso vai anos. Um exemplo mesmo que ocorreu, que eu achei um absurdo, é acabar com as escolas cívico-militares. Por quê? É uma educação estatal também, sim, os alunos criam disciplina, e só que não deu ainda. A primeira turma vai se formar esse ano, basicamente. Então, assim, tem como dar certo, mas vai demorar um processinho de alguns anos. Então, precisamos realmente de tempo. Então, então na sua avaliação, assim, é bem difícil porque o governo, assim, né, principalmente o atual, ele não deixaria isso acontecer, não deixaria isso ocorrer. Bem isso. Infelizmente, nós temos convivido com isso, e é muito bom te ouvir, saber de alguém que estuda, que pesquisa sobre homeschooling e também vive a realidade da sala de aula, e mais ainda, né, já vive a realidade da educação integral, né? É muito importante esses seus apontamentos para contribuir com o pessoal, né, compartilhando aí as suas pesquisas, também sua experiência, né? Eu quero agradecer
né, a você pelo seu tempo, sua disponibilidade. Eu quero convidar todo o pessoal a continuar nessa série de lives que nós estamos fazendo aqui. Tem muita coisa boa para a gente conversar com outros especialistas, né? E eu queria que você, Lucas, você falasse assim, o que um pai, um estudante mesmo, professor, poderia pesquisar de autores, alguma coisa, até mesmo influencers aí que falam sobre esse tipo de coisa, se você tiver aí na ponta da língua aí, se tiver, para que entendam melhor, assim, o homeschooling, para tiver curiosidade de aprender, até mesmo como fazer aí, para que consiga aprender melhor antes de tomar alguma decisão, né, e, consequentemente, também, né, já se despedindo também da galera. Primeira coisa que eu daria dica é busque na internet. Há muitos sites com arquivos grátis para você estudar, para você incentivar seu filho a estudar. Eu vou passar dois que eu uso bastante e que eu indico. Um chama repositórioenem.com. São matérias pro Enem, são voltadas pro Enem, videoaulas e PDF pro Enem específico. Então você tem um filho que vai prestar um Enem, um vestibular, entre nesse site e mostra para ele, é tudo de graça. É uma forma de você aprender para fazer um vestibular, o Enem, que são coisas que sai da escola e acaba fazendo. E o outro chama cultive.com, Kultivi.com. Não estou fazendo jabá, tá? Mas é porque são sites que eu uso. A Cultive, ela tem cursos de idioma, que o italiano, francês, alemão, espanhol, coreano, mandarim. Tem cursos para quem vai prestar o OAB, tem cursos para quem vai prestar o Enem, tem cursos de empreendedorismo. Então, assim, são cursos que, eu quero entender sobre leis, mas não que eu vá prestar a OAB, mas eu entender sobre as leis. Tem os cursos lá, e esse site, eles têm certificado. Eu gosto muito de usar ele. Depois, se você quer aprender sobre outros temas das ciências naturais, ou ciências sociais, ou ciências humanas, joga no Google Escolar, procure artigos sobre aquele tema. Porque há muitos artigos, há várias formas, a internet está aí para isso. Mas meu filho só aprende assistindo videoaula. Vai no YouTube, coloca a matéria que você quer, procura um canal da sua escolha, pesquisa o professor também, porque às vezes tem muitos professores lá que não explicam da melhor forma ou não passam a matéria como ela tem que ser, e aprenda. Porque assim, a internet veio para equilibrar tudo. Você pode aprender a montar um motor de carro na internet, como você pode aprender a fazer a teoria da bomba atômica. Você consegue fazer de tudo, basta você ter vontade de procurar e de aprender. Legal, legal. Então, já se despedindo do pessoal, se quiser falar suas redes sociais, para quem quiser te acompanhar. Né? O meu Instagram é Barbosa Lucas, com 2 A no Lucas. O meu Twitter também é Barbosa Lucas. E quem quiser acompanhar meus textos, tem o Instituto Dialógica, que lá eu escrevo mais voltado para a educação. Tem o Vida Destra Esportes, que é onde eu escrevo sobre esportes sem o politicamente correto. E tem o Gazeta 369, que é onde eu já escrevo mais sobre política e economia. Então, nesses lugares, vocês sempre vão me achar, vão ver meus textos. E se quiser me acompanhar no Instagram, geralmente lá eu faço mais coisas, faço mais postagens. Tá, ok. Muito obrigado, Lucas, pela sua contribuição com o Instituto e com as pessoas que estão aí interessadas na mudança, né, para melhor da educação brasileira. Espero que todos tenham se aproveitado bastante dessas informações e vamos juntos seguindo nessa caminhada para melhorar a educação brasileira. Contamos com o Lucas, mas contamos também com você que está do outro lado aí, assistindo. Contribua, converse, procure uma comunidade para conversar sobre homeschooling, conversar sobre educação, e nós, com certeza, aos pouquinhos, nós vamos melhorar o cenário do nosso Brasil, enquanto nós estivermos motivados para isso. Ok, muito obrigado até aqui. Daqui a pouco nós começaremos uma outra transmissão com uma mãe, que é uma mãe educadora,
Espero que você esteja lá, esteja conosco daqui a pouco. Nós vamos subi-la aqui para conversar com ela. Então, galera, nós estamos continuando aqui a nossa noite, nossa segunda live, que está sendo com a Ellison. A Ellison, ela é uma mãe educadora. Ela tem um currículo excelente, né? E ela abandonou a carreira dela para cuidar dos filhos. Ela é formada em biomedicina, ela é pós-graduada em análises clínicas, trabalhou nessa área por 6 anos, também na área de administração por 10 anos, e também tem estudos em línguas. Ela largou, então, a vida corporativa para se dedicar à vida dos filhos, né, a vida de educação dos filhos. Então, nós temos o prazer, uma honra de estar com a Ellison aqui. Muito boa noite, Ellison. Boa noite. Gostaria que, desde já, você, se quisesse se apresentar, pessoal, mais alguma coisa que eu deixei passar aqui, e já iniciasse para a gente explicando como foi que você, né, passou a olhar o homeschooling com a possibilidade para você e para os seus filhos. Boa noite, prazer todo meu estar aqui, participar desse evento sobre a educação no Brasil, sobre os olhares, né, da educação no Brasil. O homeschool chegou a mim quando meu filho tinha menos de 1 ano de idade, e eu comecei a seguir uma mãe educadora que também, na verdade, ela estava começando a educar a filha mais velha dela, e aquilo me interessou, porque apesar de eu assistir filmes americanos, nunca tinha me tocado dessa modalidade de ensino, né, que é tão comum nos Estados Unidos. E eu comecei a pesquisar, até que eu me deparei com um livro que chama Quem Controla a Escola Governa o Mundo. E esse livro me chocou bastante, o capítulo final dele, que ele faz uma comparação de 2 ônibus e o destino desses ônibus. O destino do ônibus amarelo é a escola e o destino do ônibus branco é a penitenciária. E ao longo do texto, do capítulo, ele vai fazendo comparações entre os 2 ônibus que são semelhantes. E aquilo, eu me vi naquilo quando eu ia para a escola, né? Era um lugar onde tinha grade, você tinha horário para ir no banheiro, você tinha que pedir permissão para falar ou para sair da sala. Tinha horário 15 minutos de sol para comer na hora do recreio, e você só saía de lá com a permissão dos seus pais, né, ou na hora de sair. E aí eu fiquei meio chocada com aquela história, e eu comecei a me incomodar com algumas situações que eu presenciei quando eu era estudante e que eu estava vendo acontecer com outras crianças no mundo em geral, com a minha geração e também com a geração que está vindo, né, com a geração que está na escola, que já é diferente de quando eu estudei. E aquilo começou a me deixar assustado, que não era o que eu queria para os meus filhos. E aí, pesquisando sobre educação domiciliar, eu me deparei com a educação clássica cristã, e eu fiquei encantada com as possibilidades de aprendizado que eu poderia oferecer para os meus filhos, que não vão ser oferecidas na escola. Que, principalmente, o autodidatismo em relação à educação, né, primeiramente. Mas o autodidatismo, o poder deles aprenderem o que eles quiserem por si só, sem mediadores, não que eles não precisem de mediadores, sem uma influência de ideologia, opinião, sem atrapalhar os valores que a gente tem, os princípios que nós temos como cristãos, né? Então, eu não queria que atrapalhasse a educação, o conhecimento, atrapalhasse o ensinamento nosso para eles em relação
aos valores morais, aos princípios bíblicos, ao que a gente ensina como cristão, né? Que a escola não limpasse isso, não varresse isso conforme ela colocasse o que ela queria. E aí eu comecei a querer isso para nossa família. Quando meu filho tinha 3 anos, eu estava grávida do meu segundo filho, e aí eu falei com meu marido, eu trabalhava, mas eu fui afastada porque eu era gestante, estava na época da pandemia, e aí eu falei, eu quero testar para ver se eu consigo me organizar. Eu não acreditava que eu não conseguiria fazer ou passar o conhecimento, não era isso. Eu tinha medo de não conseguir me organizar e seguir uma rotina, porque a minha vida, como eu trabalhava em hospital, a minha vida era um pouco bagunçada, eu tinha horários diversos para trabalhar, então eu queria organizar a rotina e ver se eu conseguia organizar para que ela fosse produtiva. E aí, quando ele fez 3 anos, eu comecei a pré-alfabetização dele, passei 1 ano trabalhando com isso com ele, e aí eu percebi, e nisso a nossa vida aqui na minha casa mudou completamente, rotina de tudo, porque aí não era só uma rotina de estudos, era uma rotina para dormir, para acordar, para comer, tempo para tudo, tempo para ao ar livre, tempo para descansar, tempo de banho. Então, a nossa casa mudou e eu percebi que com toda essa organização e essa rotina facilitou muito a nossa vida em comum aqui, e também eu consegui aplicar o que eu queria, e aí eu percebi que é possível sim. E aí eu falei, não, eu quero. E aí esse ano, quando o meu filho nasceu, né, e eu fui desligada da empresa onde eu trabalhava, na verdade eu me afastei, né, por vontade minha, e desde então sigo em casa com eles, cuidando, continuando a rotina, e também agora ele está na fase da alfabetização, né? E ao entrar nesse mundo, assim, das famílias homeschoolers, né? Eu acabei conhecendo outras famílias, pessoas maravilhosas, muitas crianças que têm uma experiência diferente, que veio para o homeschooling depois de uma experiência escolar ruim, e aí eu fiquei mais encantada ainda, cada vez que eu vou sabendo de alguma história, vendo o desenvolvimento, que aí eu já não vejo mais o desenvolvimento só do meu filho, o do meu filho eu vejo de perto, né, dia a dia, mas dos outros com quem eu convido, eu vejo gradual, assim, e é muito estimulante para a gente continuar no caminho, né? Ainda mais comigo, que tem um filho menorzinho, ver os maiores se desenvolvendo, dá uma força, assim, para continuar. Legal. Uma trajetória muito boa, então foi muito bem pensado, né? Não foi assim, vou fazer porque eu vi na internet, então vou comecei e pronto, né? Foi bem planejado, Não, né? foi. Legal, isso é muito bom, então foi uma decisão muito bem pensada, né? E como que você disse que consegue olhar ali os meninos maiores e também o seu filho ali na fase de alfabetização, como você mediu ali a evolução do seu filho, né, da pré-alfabetização para então a alfabetização, como você consegue medir o desenvolvimento dele, né, uma vez que você
não está mais ali no aparato estatal, em que o professor é que fala assim, agora ele aprendeu, agora está no nível 1 de leitura, está no nível 2 de leitura, então você não tem lá um profissional da educação, vamos dizer assim, você não tem ele lá, mas tem você ali acompanhando seu filho diariamente. Então, como você consegue você consegue garantir, então, o desenvolvimento dele ali diariamente? Como é um ensino individualizado, né, de 1 a 1, eu consigo ver as dificuldades dele e as facilidades também, estimular o que ele tem dificuldade, reforçar, ver um outro caminho para ele aprender, porque tem vários caminhos para aprendizado, então meio que contornar esse caminho, achar uma outra forma, e avaliando se ele está absorvendo o conteúdo, se ele não estiver absorvendo, se pular para um próximo nível, e ele ainda tiver dificuldade porque não fixou o anterior, a gente volta para o anterior, continua, faz mais atividades. Então não é uma coisa assim que você tem um cronograma e você tem que seguir aquele cronograma. Se ele aprendeu, bem, se não aprendeu, ele vai empurrando. Não, a gente tem um cronograma a seguir, né? Cada família elabora um cronograma daquilo que ela tem, um cronograma básico, né? Português, matemática. Ele não é rígido, então? Não é engessado. A gente tem um planejamento anual, depois a gente começa do grande, né, para o pequenininho. Então, no anual, mensal, semanal e diário. E aí, não adianta você pular um conteúdo que precisa pular para um conteúdo sem fixar o anterior. Então, a gente trabalha nisso. O nosso currículo, ele é flexível, né, conforme a criança. A gente, lógico que a gente não vai ficar super atrasado em relação à idade. Eles vão aprendendo porque é individual, né? Então, você tá ali vendo a dificuldade. Eles aprendem mais rápido porque você tá detectando essa falha, exatamente onde é que tá, e indo lá tratar, né? E aí você percebe quando a criança pegou, principalmente se ela é seu filho, né? Você conhece como que ele é. E aí você sabe quando ele tá pronto para o próximo conteúdo. Claro que você não fica patinando ali, você vai desenvolvendo. É como se fosse memorização. Eu escuto muito a Mara falar de memorização, né? Quando a gente faz memorização aqui com as crianças, é um pouquinho de cada vez. Então, decora uma frase, aí decora uma frase, mais uma frase, depois uma frase, mais uma frase, mais uma frase, e você vai só agregando conteúdo àquilo que ele já está memorizando, né? Ao fim, ele vai memorizar um poema todo, mas ele vai começar de um de cada vez. Então, primeiro uma frase, depois essa frase mais uma, aí dá duas, aí essas duas mais uma dá três, e vai indo. Então, é gradual o ensino deles em qualquer matéria, né? O meu filho, agora, ele está na alfabetização. Então, o que eu mais foco para ele é o treino em leitura e caligrafia. Então, é um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. Ele aprendeu a ler palavrinhas no final do ano passado, mas hoje ele lê melhor. Ele lê palavras diferentes. Ele lê palavras com dígrafos, ele lê palavras com entonação, e isso é gradual, vai melhorando. Então, quanto mais ele treina, mais ele sabe, mais ele melhora. Nossa. Então já está no nível de prosódia assim tão novo, então realmente tem dado realmente um resultado invejável, eu queria dizer, né? É pouco, assim, para a idade dele, não é muito exigido, mas tem algumas palavrinhas que saem, né? Aquela entoação, a prosódia certinha, e vai indo, um pouquinho de cada vez.
Que legal, você um trabalho excelente. E assim, como que você avalia, né, ainda muito na questão muito subjetiva ainda, eu queria ver como que você avalia o comportamento dele, a aceitação dele em relação a esse tipo de modalidade, se ele pede para ir para outra escola, se ele quer ir para lá e tudo mais, para escolinhos, amiguinhos, tal, se ele sente falta disso, se ele pede por isso, você às vezes você sentiu algum momento que ele não está aceitando bem isso daí, ao ensino domiciliar? É uma pergunta que me fazem bastante. O meu filho, ele não sabe o que é estar na escola. Ele não frequentou a escola. Então, para ele, o diferente é quem vai para a escola. Na verdade, não é que o diferente é quem vai para a escola, porque na cabeça dele, ele vai para a escola dele, que é a nossa comunidade. E ele fala, eu vou para a escola hoje, que é um dia da semana. Então, para ele, é somente uma escola diferente. Então, quando ele fala assim, o fulano vai para a escola. A escola do fulano é um pouco diferente da sua. Ele precisa ir todos os dias. Você não. Você aprende aqui com a mamãe e aí a gente vai uma semana e a gente vai todo mundo junto. Então, ele entende que são escolas diferentes, porque ele conhece crianças fora do nosso círculo de educação domiciliar que estudam em escolas diferentes. Então, ele entende, né, que tem várias escolas diferentes. Para ele, é só mais uma. É só mais uma escola diferente. E ele não pede, não. Ele já pediu, mas assim, pelo fato de querer estar com alguém que ele queria muito, sabe? Aí ele fala, quero ir para a escola, mas não é a escola, é estar com aquela pessoa. Aí, Um amiguinho, né? Isso, aí explica, olha, a sua escola é diferente, mas se você fosse para uma escola igual a dele, você não ia ficar com ele. Não, então tá bom, então eu quero ficar na minha escola. Então, para ele, ele não é o diferente, ele tá simplesmente na vida dele. A escola dele é diferente das outras. Legal. Não, então ele está muito bem resolvido, né, na escola dele. Isso é importante, né? Na esteira dessa pergunta, eu queria já perguntar para você, existe para você, né, com a sua experiência, existe um perfil certo de professor ou de aluno, né, para que se dê bem nesse tipo de modalidade, porque nós vemos muito questionamento em relação à formação dos pais para dar aula, tempo dos pais para dar aula, paciência dos pais para dar aula. Nós vemos pessoas falando sobre a própria socialização em si, como se isso fosse ensinar, como se isso fosse ajudar, né, na apreensão de conteúdo, né, e do aluno e tudo mais. Tem diversas questões aí de pessoas que, né, não gostam muito do homeschooling, né, não gostam, para ser bem um eufemismo aí, né, mas assim, existe um perfil correto de professor e de aluno para que se dê bem nessa modalidade de ensino? Eu vou responder a sua pergunta e vou falar sobre a socialização, que ela é o demônio de quem prega contra, né, o homeschooling. Então, primeiro da sua pergunta. Na minha opinião, eu acho que não existe um perfil correto, nem de aluno, nem de pai ou mãe educador. Só que eu penso assim, o homeschooler, a educação domiciliar, ela não é para todos os tipos de família. Porque, sim, a gente vive num país que, às vezes, necessita que o pai e a mãe estejam fora de casa muito tempo. Só que ele vai precisar compensar essas horas fora de casa com os seus filhos para que eles não percam os seus filhos, né? Então, eu não acho que seja para todo mundo. Mas é possível a partir do momento que você se compromete a fazer, de que a família se compromete a dar andamento nesse processo educacional dos seus filhos, porque é um todo, não é somente a nossa mente é escolarizada, então a gente pensa que educação
ela é só o que se aprende na escola, português, matemática, ciências, enfim. E ela não é. A educação é um todo, é você educar uma criança para ela ser um ser humano decente, honesto, com valores, com princípios, com um ser humano crítico, um ser humano que tenha opiniões, só que não opiniões de achismo. Eu acho porque eu ouvi fulano, não sei o quê. Não, que as suas opiniões, o seu conhecimento seja baseado numa fonte sólida, que tenha vindo de algum lugar que é sólido. Ele mesmo foi lá buscar dentro dessas fontes, artigos científicos, livros, fatos ocorridos que formou a opinião dele, e não através das lentes de outra pessoa que levou esse conhecimento para ele, né? Então, a partir do momento que a família se compromete a educar os seus filhos, é uma educação completa, geral, de hábitos comuns em casa, hábitos de rotina, e também uma rotina escolar, uma rotina de conhecimento, de adquirir conhecimento, que ele vai conforme o tempo vai passando e as crianças vão crescendo, elas vão criando uma autodisciplina para que ela cumpra todas as suas tarefas, né? Tudo aquilo que precisa, que abrange a convivência da família e também o tempo de estudo que ela precisa se dedicar àquilo que ela quer, aos interesses, com o tempo lá na frente, né? Já no que a gente chamaria de ensino médio, 14, 15, 16 anos, quando eles estão pensando o que eles vão fazer da vida. Então, nesse momento, eles já vão estar em busca de conhecimentos específicos daquilo que eles querem fazer, né? Daquilo que eles querem buscar, exercer. Então, eu acho que não. Eu acho que é possível para todo aquele que se comprometer. E aí, cada família vai ser um perfil diferente, porque cada família vai se adaptar à criança, à forma que a criança aprende e a forma que o pai ou a mãe educadora vai educar, né? Então, eu conheço famílias que, por exemplo, elas funcionam melhor de manhã. Então, elas tomam café, fazem devocional e aí vai para o estudo, para a hora do estudo. E eu conheço famílias que funcionam melhor à tarde. Então, de manhã é mais de leve, mais sossegado, tal. Aí almoça e começa a hora de estudo. Então, a educação domiciliar tem essa flexibilidade de acompanhar o ritmo familiar, se você funciona mais de manhã ou à tarde, de flexionar as férias, ou as férias com o pai tira férias, e aí o pai tira férias num momento que não é férias dos filhos na escola, né, não é janeiro e julho, mas se você faz educação domiciliar, você tira ali as férias do seu pai, e vai viajar, vai curtir as férias, e ele volta a trabalhar e a gente volta para o estudo. Então tem essa facilidade de horário, de flexibilidade de horário, a gente não fica engessado num horário só de uma instituição, e também a flexibilidade de dias, né, do calendário escolar nosso ser flexível. Que proporciona muito, se for olhar bem, então, proporciona muito mais qualidade de vida, né? Você Sim. ter estudar dessa maneira, dessa forma, mais convívio familiar, né? Isso. Ainda mais porque geralmente são os pais, né? Não tem condições, muitos não têm condições de pagar um professor, então eles mesmo dão né, a escolarização para os filhos, e muitos eu acredito que até preferem, né? Eles mesmos também ensinarem os filhos, né? As famílias educadoras normalmente vão atrás de tutores, professores, para algumas disciplinas específicas ou complementares,
por exemplo, inglês, informática, música, ou alguma atividade física, né? Futebol, balé, aí natação, aí normalmente os pais vão atrás de alguns tutores assim, mas no que se refere a conhecimento escolar mesmo, é os próprios pais que fazem. Normalmente é só, assim, idiomas, alguns, assim, diferente. E sobre a socialização, na minha visão, e na maior parte da visão das famílias educadoras, não se sustenta esse argumento da socialização. Porque na escola você é separado pela sua faixa etária, normalmente pela sua classe social, né? Porque normalmente a escola do bairro vai ser as pessoas do bairro, que tem a mesma classe social que você, basicamente a mesma vida, conversa a mesma coisa. Muitas escolas, eu sei que separam os irmãos de sala, então, na educação domiciliar isso não acontece, as crianças convivem, tem o convívio familiar, que ele se torna mais forte, né? O elo familiar fica mais forte. Eles aprendem a lidar com várias faixas etárias dos irmãos, porque, né, 2 irmãos, 3 irmãos, o maior vai aprender a servir o menor, e enfim. E eles conversam com todo tipo de gente, desde o bebê até o senhorzinho da padaria, o vizinho que está ali sentado na calçada, o vô, a avó, tio, tia. Então, eles conversam com todo mundo. Então, eu acho que a socialização funciona muito melhor na educação domiciliar por essa variedade de pensamentos, né? Que eles têm a disponibilidade. Eles não ficam acostumados a falar com pessoas que pensam somente como eles, que têm a mesma idade, que têm a mesma classe social. Não, eles falam com todo mundo, de todos os lugares, que têm pensamentos diferentes, que foram criados diferentes, enfim. E eles têm socialização na igreja, no balé, na natação, no futebol, numa comunidade de família educadora, enfim, várias oportunidades de socializar. Legal. E você falou uma coisa importante aqui, que eu fiz questão de anotar, que faz parte da cidadania, né? Não só na esfera ali familiar, mas também para fora das 4 paredes de casa, que é o maior servir o menor. Então, você acha que a educação domiciliar, ela consegue fazer com que os cidadãos formados nessa modalidade sejam realmente conscientes do seu papel na sociedade, verdadeiros cidadãos? Eu acredito que sim, porque a família, normalmente a família educadora, no geral, ela tem mais de 2 filhos. Não é uma regra, mas normalmente tem mais de 2 filhos. E aí, a família, vamos supor, uma família de 5 pessoas, pai, a mãe e 3 filhos. Ela é uma micro-sociedade, né? Ela se desenvolve ali dentro do lar, da atmosfera do lar. Então, essas crianças, elas estão sendo treinadas com pessoas mais velhas e mais novas, e elas estão vendo o pai e a mãe, elas estão vendo os irmãozinhos menores, o lugar delas dentro de casa, as responsabilidades dela dentro de casa, que começa de pouquinho em pouquinho, e aí vai crescendo conforme a idade vai avançando. E eu acredito sim que eles têm plena consciência das responsabilidades que eles vão adquirindo, e que lá da frente, quando eles tiverem um papel útil na sociedade, eles vão ter essa consciência do certo, do errado, do que precisa ser feito e quando fazer, e fazer bem feito,
aprender para fazer bem feito. Então, que ela adquiriu durante toda a vida, né? Desenvolvendo em parceria com pessoas diferentes. E aí isso também tem um efeito maior e mais concretizador nas comunidades de famílias educadoras, porque aí a variedade de pessoas e de idades é muito maior. Então as crianças estão vendo aquilo acontecer, outras crianças, maiores, menores, pais diferentes, famílias diferentes, uma servindo a outra, um ajudando o outro, dando força. Então eles estão vendo aquilo e eles sabem o papel deles naquele cenário. Eu acredito sim. Legal. Você falou ali em relação a com o tempo eles vão começar a focar mais no que eles vão já querer estudar para a faculdade e tudo mais, né? Então você falou sobre o benefício do autodidatismo, né, que o aluno, né, homeschooler acaba adquirindo, né? E então nada mais é do que essa modalidade consegue despertar uma curiosidade maior do que se comparado aí ao ensino estatal, né, que é aquele cronograma fechadinho ali, você aprendeu, não aprendeu, se vira, né, e não é individualizado, né, por mais que o professor seja excelente, não conseguirá jamais, né, individualizar o ensino de 40 alunos, 50 muitas vezes. Então, essa curiosidade, ela, quando se choca ali, né, meio que duas perguntas, assim, como se choca ali, às vezes, com a autoridade da mãe, do pai, educador, o aluno, né, o homeschooler, ele se sente à vontade de sanar essa curiosidade, de fazer perguntas normalmente, né, porque muitos dizem que a figura do pai, da mãe, é uma figura autoritária que inibe a curiosidade, né, então o menino e a menina acabam não fazendo perguntas e por isso não aprendendo direito e tal. Isso é verdade? A figura paterna ou materna, né, acaba inibindo a curiosidade e, consequentemente, inibindo também o autodidatismo? Não acredito. Os pais que estão interessados em educar seus filhos em casa, eles querem que os seus filhos aprendam, eles querem que os seus filhos sejam curiosos, que eles procuram formas de estimular a curiosidade dos filhos, o interesse dos assuntos, entregando muitas vezes materiais, contando histórias, às vezes uma aula online, um vídeo sobre algum assunto. A gente sempre busca várias maneiras de apresentar um conteúdo para que aquilo seja interessante para a criança e depois para o adolescente. Claro, tem rotina, tem atividades a ser feitas, elas são cobradas da devida forma, né, de cada pai, de cada família, de cada matéria, mas que o objetivo principal é que as crianças, os nossos filhos, eles fiquem encantados com o conhecimento. E como cristãos, nós falamos a respeito do conhecimento, que o conhecimento vem de Deus e ele volta para Deus em forma de glorificar a Deus. Então, como isso não seria interessante? Como isso não seria curioso de você descobrir e ver Deus nas pequenas coisas, ver Deus num cálculo de circunferência, ou nas formas da água, nos planetas do sistema solar, nas fases da Lua. Estou olhando aqui um esqueminha aqui de fases da Lua que meu filho estava memorizando, e é interessantíssimo. Você mostra imagens, você mostra
tem cubinhos, assim, enfim, numa família homeschooler, ela vai ter vários meios ou várias ferramentas para estimular a curiosidade, né? A busca do conhecimento. Uhum. E uma pergunta, assim, sobre mais em questão financeira. Se comparado, por exemplo, vamos até colocar em uma escola particular, assim, o homeschooling, ele é caro de ser mantido, você comprar os materiais, né, como você bem disse aí, para estimular a curiosidade, acredito que tenha vários recursos, né, vários recursos visuais ali também. É caro, assim, para você conseguir manter uma educação domiciliar? Depende do parâmetro. Assim, se fosse comparar, por exemplo, até com uma escola particular, né? Assim. Se eu fosse comparar com uma escola do meu gosto, que ainda não seria exatamente do jeito que eu queria, mas assim, o mais próximo do que eu queria para os meus filhos, o homeschooling é barato. A educação domiciliar é barata, bem mais barata. Mesmo com o currículo que a gente paga, né? Nós fazemos parte do Classical Conversations e ele é pago. Ele é um currículo pago. Então, mesmo diante disso, eu não sei falar exatamente valores, porque eu não fui atrás especificamente de uma escola, mas algumas que eu fui olhando quando eu estava procurando, assim, me baseando, o programa inteiro, 1 ano do programa, é uma mensalidade dessa escola que eu gostaria de assim, se eu precisasse pôr o meu filho na escola, eu colocaria em tal escola, é uma mensalidade, entendeu? Então, assim, e só o currículo, eu uso material em casa, mas, enfim. Toda família educadora precisa de uma impressora, toda. Porque senão o custo da impressão dos materiais fica caro. Mas se você tiver uma impressora, principalmente aquelas de a EcoTank, nossa, dura muito a tinta, imprime muita apostila, muita coisa. E então, em comparação assim, do que eu queria para os meus filhos, é mais barato, muito mais barato. Nossa, então, na verdade, assim, você tendo ali material, um bom currículo, um bom grade curricular para você pegar os materiais e uma boa impressora, acho que mais da metade dos problemas já está resolvido, né? Com certeza. Legal. Eu queria também perguntar para você uma questão aí ainda sobre a questão da autoridade ali do pai. Pela sua experiência já lidando com seus filhos, né, com seus filhos e com as outras famílias que você tem lidado, você já presenciou ou já notou de alguma forma em que alguma coisa que você já notou alguma opressão dos pais em relação aos filhos? Porque também essa é uma questão que o pessoal levanta muito, né? Que tá me obrigando, está me empurrando, sei lá, eles acham que, né, em vez de dar matemática e português, está empurrando a Bíblia na cabeça do pessoal, né? Então está oprimindo ali a criança. Você já notou ali alguma coisa dessa? Alguma situação que você pode ter fez você pensar assim, olha, essa criança aí não tá feliz, tá meio oprimida. Já notou alguma coisa desse tipo no seu círculo ali? Não, nunca notei. Pelo contrário, as famílias educadoras, as que eu conheço pessoalmente, né? Elas estão preocupadas com o bem-estar dos seus filhos. Algumas que eu conheço, várias que eu conheço, tiraram seus filhos maiores da escola preocupadas com o bem-estar,
porque os seus filhos sofriam bullying, estavam com crise de pânico, com crise de ansiedade, com problemas emocionais o conhecimento atrasado, defasagem no aprendizado. E aí essas famílias trouxeram os seus filhos para dentro de casa e assumiram esse problema. Não, eu vou averiguar o que está acontecendo e vou dar continuidade naquilo que está faltando. E as crianças, eu não vi esse desenvolvimento, eu vejo o resultado dele hoje. As crianças são saudáveis, são felizes, são espontâneas, elas conversam, elas cumprimentam, elas são carinhosas, são crianças saudáveis, crianças normais, crianças que normalmente não têm acesso a telas, que elas me lembram quando a gente era criança e saía para brincar com as crianças, né? Ou saía para brincar na rua, ou saía, quem morava em apartamento ia brincar ali no playground, né? E não ficava o dia inteiro na frente de uma TV, ou de um celular, ou de um tablet. Então, elas lembram essas crianças espontâneas, curiosas, com energia, animadas, e as mães me relatam que seus filhos tiveram seus problemas emocionais, sem contar o aprendizado que estava atrasado, né? Mas esses problemas emocionais. Então, eu vejo, eu não vejo opressão, crianças oprimidas, sofrendo, nenhum sinal disso nas crianças que eu conheço. Legal. Bom, nós vivemos em um mundo diferente, né, daquele que, né, os educadores clássicos lecionavam, né? E quando você tenta trazer a educação clássica ali, principalmente a cristã, a gente não pode negar que o contexto lá do trilho e quadrívio já não é mais o mesmo. E nós temos um mundo com mais opções, vamos colocar assim, em relação à diversidade, né, e tudo mais, né, questão de racismo e tudo mais. E acredito que as pessoas que são contra o homeschooling, elas acreditam que por sermos cristãos, nós colocamos os filhos numa caixinha, que eles não sabem de nada que está acontecendo no mundo, se deparasse com alguma situação, eu não saberia lidar com isso, porque é uma coisa assim, foi pego de surpresa, não sei o que fazer, né? Eles acreditam que é dessa forma, que as crianças não sabem, não estão sendo apresentadas as diferenças, né, que existem no mundo aí, o que é diferente dele e tudo mais, diferente dele, do irmãozinho, né? E você, como mãe educadora, pode dizer se isso é verdade ou não? Ou seja, as crianças estão sendo colocadas ali numa bolha e não sabem nada que tem no mundo exterior? A gente brinca entre as mães educadoras que a gente cria a nossa bolha e não tem problema. A gente coloca o nosso filho na bolha e eles são ofertados aquilo que a gente dá. Mas não, eles não são criados nessa bolha não na bolha de não saber o que está acontecendo no mundo. Conforme a idade, é entregue aquilo que eles têm capacidade de entender. Mas, acima de tudo, tem o respeito pelas pessoas. E os nossos filhos, eles estão sendo criados para respeitar qualquer pessoa, de qualquer pensamento, qualquer ideologia, qualquer opinião, qualquer opção. Eles vão respeitar, por mais que eles não concordem. Assim como nós cristãos respeitamos todos os tipos de pessoa, por mais que a gente não concorde. Então, eles estão sendo criados para isso. Não quer dizer que a gente está criando na bolha,
que eles não sabem o que estão acontecendo. Conforme a idade deles, eles vão absorvendo aquilo que eles têm a capacidade de entender. Então, eu não vejo dessa forma, como eles são ou serão pessoas alienadas. Eu não acredito nisso. Pelo contrário, eles têm mais... eu acho que eles têm mais oportunidade de conhecer os fundamentos dessa diversidade, dessa variedade que existe, por que ela existe, como que ela se comporta hoje no mundo, o que ela faz, né? E eu acho que eles vão ter mais, quando eles tiverem um contato direto, eles vão ter mais conhecimento daquilo por conta que foi apresentado da forma correta, né? Da forma de origem mesmo. Olha, o racismo, ele acontece por causa disso, 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 e eles vão saber nas fontes como no nosso Brasil, o que aconteceu com os escravos, né? Eles vão saber a história do jeito que ela aconteceu, né? E não do jeito que quiseram contar. Isso é bem interessante que saliente, né? Não do jeito que quiseram contar, né? Então, assim, você acredita, então, baseado nisso, você acredita, então, que a educação domiciliar consegue formar cidadãos verdadeiramente críticos e não criticadores, né? Como eu costumo dizer, né? O criticador, ele simplesmente pega ali o que alguém está falando mal e ele quer dar ressonância, ele vai continuar reclamando também, se perguntar por quê, não sabe, mas ele está reclamando porque alguém falou que tem que reclamar, né? Então, você acredita que por meio da educação domiciliar é possível formar cidadãos mais críticos, verdadeiramente críticos? Acredito, porque eles vão ser formados para formar uma opinião em cima em cima de fontes seguras, em cima daquilo que eles procuraram, pesquisaram, e não em cima de achismos de outras pessoas, do que outras pessoas falaram, ou do que a maioria está falando. Eles vão ter essa opinião, né, de formar o embasamento, construir a opinião dele em cima de fatos, em cima de coisas que realmente aconteceram, em cima de leis que não podem ser mudadas. E aí, a partir disso, desse conhecimento construído através do tempo e de fontes seguras, eles vão ter a opinião para criticar alguma coisa embasada. E eu acredito que quando eles não tiverem um conhecimento sobre determinado assunto, eles não vão opinar. Porque o meu irmão, ele não foi educado assim. Mas ele tem essa opinião. Já ouvi muitas vezes ele falar: eu não tenho conhecimento para opinar a respeito. E eu acho que as crianças que estão indo pela essa modalidade de ensino, de educação domiciliar, elas vão pensar assim: o que você acha disso? Se ela não estudou, se ela não tem conhecimento, ela vai falar: eu não tenho conhecimento suficiente para opinar a respeito. O que eu sei, eu não embasa a minha opinião. Legal. Isso o silêncio é ouro hoje em dia, né? A gente está em falta de pessoas que fiquem em silêncio, que saibam, né? Que conheçam que não sabem o suficiente, então é melhor deixar para quem sabe, né? Então, a gente já caminhando para o final, eu queria saber de você que conselho você daria tanto para alunos, né, que às vezes já estão no ensino médio ali, e às vezes para os pais que estão querendo ali, pesquisando sobre isso, o que você indica para eles, tanto livros ou influências que você tem acompanhado, né, ou conselhos em geral mesmo?
alunos e famílias educadoras. Esse primeiro conselho, o mesmo para todos. Tenha uma rotina. Tenha uma rotina para o seu dia, não só para o seu estudo. Hora de dormir, hora de acordar, hora de comer, hora de vocês ir lá se concentrar para estudar, no caso de um estudante, e das famílias educadoras, hora para tudo. Nós não devemos ser escravos da nossa rotina, mas ela precisa ser uma estrutura que a gente possa seguir, uma estrada que vai nos guiar para onde ir enquanto o dia passa. Isso mudou minha vida. Para mim, aqui em casa é fundamental. Agora, se a família educadora que quer optar pela educação domiciliar, é possível. É possível a partir do momento que você se compromete. Eu vou fazer porque enfim, pega um papelzinho, coloca lá pelo menos 5 motivos por que você quer fazer a educação domiciliar. Porque naquele dia que estiver cansativo, que você estiver querendo desistir, você vai olhar aqueles 5 motivos e vai falar, eu estou fazendo por causa disso. E aí, esquece, não tem plano B. É isso aqui. O plano B é em caso de uma situação de urgência, ficou doente, faleceu, aí sim. Mas no seu cotidiano, se você se comprometeu, não tem plano B. É aqueles motivos lá e por que você optou por essa modalidade. E aí, a partir do momento disso, você começa a estudar as modalidades de educação domiciliar. Tem várias formas. Nós aqui em casa fazemos a educação cristã clássica, mas tem o Charlotte Mason, tem o Montessori, e, enfim, na minha opinião, a melhor é a educação clássica. Mas eu conheço famílias que gostam do Charlotte Mason também, famílias cristãs. Então, a partir do momento que você dá uma pesquisada, assim, olha, são vários métodos, dá uma olhada, dá para mesclar métodos, mais de um, não necessariamente faça um só, dá para misturar. E aí, a partir do momento que você escolheu, estude sobre ele. Estude, tenha consciência, a mãe ou o pai educador, tenha consciência que você, ao longo da sua vida, você vai continuar estudando. E se você é um educador, você vai estudar conforme o seu filho for crescendo. Tem uma frase que diz que a educação domiciliar, ela salva 2 gerações, que é a nossa, que a gente está estudando, e a dos nossos filhos, que a gente está instruindo. E eu concordo muito, porque eu comecei a estudar muito mais depois que eu comecei a ensinar o meu filho. Então, tenha consciência disso, que até o final da sua vida você vai estudar. E você vai estudar muito até os seus filhos se formarem, até o seu último filho estar formado, encaminhado, e beleza. Então, eu indico, estude, se organize e estude. E a respeito de educação domiciliar, eu indico o livro que eu falei sobre quem controla a escola governa o mundo. É um livretinho fininho, eu não tenho ele, eu li ele no Kindle, mas leia, ele é impactante. E depois, Moldando Mentes e Corações, também fala sobre educação domiciliar e a importância dela numa família cristã. E a respeito mais de modalidade de educação domiciliar, eu tenho 2 livros que eu estudei, que é esse daqui, dá para ver, Ensinando o Trivium, esse é o volume 1, eu tenho o volume 2 também, mas eu não estudei ele ainda, e aqui tá tudo marcadinho, porque ele é um pouco distribuído, não tanto quanto o outro que eu vou mostrar, mas ele é um pouco distribuído por faixa etária. Então, eu li da faixa etária do meu filho, né? Então, tá tudo marcado aqui. E esse livro é muito bom. Eu gostei muito dele, a linguagem dele é fácil. É um puxão de orelha para os pais cristãos. Você fica envergonhado. Mas é pro lado bom.
E esse daqui eu brinco que é a Bíblia da família educadora da clássica cristã. É a mente bem treinada. Eu achava que ele era fininho, mas ele é desse corte aqui. Ele é muito mais dividido por faixa etária. Eu não li ele todo, eu li, sei lá, um sexto dele. Ele já está até dividido que ele é dividido pelo sistema americano, né? Mas é basicamente educação infantil, fundamental e ensino médio. Aí eu li da educação infantil aqui, o ano que vem eu vou ler mais um pouquinho e por aí vai, até o meu filho mais velho chegar no fim, né? E muitas famílias programam o seu currículo baseado nele. Ele tem todas as matérias básicas, né? Português, matemática, história, geografia, ciências, artes e teoria musical. E idiomas, ele fala também sobre idiomas. Então, são 2 livros que eu indico estudar. Tem muitos outros, que agora que a educação domiciliar está ficando mais conhecida, né, no Brasil, os livros estão sendo traduzidos e trazidos e divulgados. Então, tem muitos outros. Mas esses são os que eu uso, os que me ajudam e os que eu comecei a estudar a educação clássica. Legal. Excelentes conselhos aí já para quem se interessa por estudar em casa, né? Tanto para os pais educadores que desejam, né, iniciar essa longa carreira, né? E também aos alunos que já estão um pouquinho maiorzinhos que já queiram também optar por este caminho. Eu quero agradecer muito a presença da Elise, o tempo que ela disponibilizou para estar com a gente aqui. Tenho certeza que quem assistiu, né, esse primeiro dia de evento se beneficiou demais com a sua presença aqui. Quero agradecer de coração mesmo. Meus votos é que nós continuemos a estudar cada vez mais o homeschooling, desmistificá-lo, né, para que as pessoas entendam quão bom ele é, né, essa modalidade é, para que mais pessoas, né, possam também aderir conforme a sua capacidade, que a gente venha a formar assim, mais comunidades, né, de apoio, que, como você bem disse aí, é essencial, né, e o que você puder já, nós estamos à disposição, tanto à sua disposição quanto das famílias, conta com o Instituto Dialógica, para o que precisarem. E esse é o primeiro evento aberto do Instituto Dialógica, mas nós contamos muito, né, sempre com a parceria de vocês, aí, tanto a sua mesmo, quanto da sua comunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de falar sobre educação domiciliar, de desmistificar alguns tópicos, né, que muita gente tem curiosidade. Tem gente que é contra mesmo e tal, mas tem gente que tem curiosidade de saber como é que funciona, como é que é. Então, é natural a pergunta, né? Então, eu agradeço essa oportunidade de estar falando, de abrir um pouco da nossa rotina familiar, de como ela funciona, e pode contar com a gente, com a nossa família, e com certeza a gente vai ter uma parceria, aproveitar as oportunidades que o Instituto abre de aprendizado e conhecimento. Com certeza, conhecimento nunca é demais e ninguém pode tomar da gente. Verdade. Então, eu agradeço aí já, como a família educadora tem um cronograma diário, eu já estou vendo pelo choro da criança aí, que nós balançamos um pouquinho, mas é para o bem. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui, nesse primeiro dia de evento. Nós vamos nos encontrar amanhã, ok? Até mais, muito obrigado, tenha uma boa noite.